Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a prestigiar mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira, dia 18. Estamos na semana decisiva da eleição da OAB Acre. No próximo dia 22, na sexta-feira, os advogados acreanos, de nascimento ou por opção, irão às urnas para escolher, então, seus representantes para o próximo mandato. 2 candidatos disputam a eleição. O atual presidente, Dr. Rodrigo Ayashi, vai para a reeleição defendendo a chapa 7. A chapa de oposição, de número 5, é defendida pela doutora Marina Belandi. A eleição, eu falei, será simultaneamente em todo o estado, das 8 da manhã às 5 da tarde. E é com ela, com a doutora Marina Belandi, candidata da chapa 5, que nós vamos conversar hoje. Eu, Narciso Mendes, e o jornalista Jário Carioca, hoje substituindo o outro debatedor, Osmir Lima, que não se encontra aqui, encontra-se em São Paulo, cuidando da saúde. Nós vamos ao intervalo comercial e você está convidado a continuar conosco, porque o programa está apenas começando. Até já. Ok, começando para valer, mais uma vez aqui o Tribuna Livre, nesta segunda-feira, dia 18. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Como eu falei na virada, desde no início do programa, nós temos o prazer de conversar hoje com a doutora Marina Belandi, advogada de sucesso, candidata à presidência da OAB, defendendo a chapa 5. Seja bem-vinda, doutora. Muito boa noite. Prazer recebê-la aqui no programa. Obrigada, boa noite, e é uma satisfação estar aqui com os senhores. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Boa noite, Jário Carioca, seja bem-vindo. Hoje você representando aí, substituindo, o outro debatedor, Osmir Lima. Osmir Lima, está com ciúme dele, sabia disso, né? Difícil missão, Ele é a sombra do Osmir. Boa noite. Prazer em agradecer a direção da TV por mais uma vez estar aqui. Legal. Doutora Marina, claro que Jário Carioca e Narciso vão fazer muitas perguntas à senhora, mas eu quero começar perguntando o seguinte: com qual motivação a senhora, que já foi da Comissão de Prerrogativas, já foi vice-presidente, conhece bem a OAB por dentro e por fora, com qual motivação a senhora defende essa candidatura? Por que a senhora quer ser presidente da OAB? Primeiramente, para você ver o nome da nossa chapa, né? A OAB em defesa da advocacia. E eu pautei toda a minha história dentro da militância da OAB em defesa da advocacia, em defesa dos meus colegas. E é por esse mesmo motivo que eu me candidatei, porque precisamos de pessoas igual a mim, igual as pessoas que estão na nossa chapa, que defendam sim a advocacia, né? E que estejam, né? Muitas vezes nós temos que deixar nossos quereres particulares e representar sim a advocacia e estar em defesa da advocacia. E é por isso que eu me candidatei. Doutora Marina, me desculpa a interrupção. A sua pergunta já. Pela primeira vez nós estamos assistindo aqui no Acre uma disputa pela presidência da OAB com tanto entusiasmo. A gente já encontra nos para-brisas dos carros traseiros chapa 5, chapa 7. Aí vai minha pergunta. A sua candidatura é de direita, de esquerda ou tico-tico no fumar? A minha candidatura é pela advocacia. Eu não sou nem de esquerda e nem direita, eu sou a advocacia. E é para isso que eu me candidatei, para representar a nossa classe e para lutar as lutas da advocacia. Doutora, Se mas eu fosse de direita ou esquerda, eu não estaria
na advocacia. Isso. O doutor fez essa pergunta porque, de fato, há muito disse-me-disse. Ah, você é de tal grupo político. Não, quem é ela? Não, não sou eu. Foi isso que me motivou, né, doutor? Exatamente. Mas a senhora esclareceu aí. Agora, a resposta que ela deu me agrada muitíssimo. Que direito não é coisa de brincadeira, nem de paixões pessoais. Temos que Concorda abrir comigo? mão de paixões pessoais, muitas vezes até da imagem, né? Às vezes o meu querer não é o querer da advocacia. Então eu tenho que estar ciente de que o meu papel como presidente de ordem, eu não posso tomar partido de qualquer outra instituição que não seja liderar para a advocacia. Então tenho certeza que o meu partido, a minha defesa será sempre a advocacia. Inclusive, esse é o recado das urnas, né, doutora? O cidadão eleitor, ele é conservador, mas ele não é extremista, né? Nós teremos eleições em todo o Brasil, né, da OAB. Como é que a senhora vê alguns estados, né, entrar nesse debate ideológico de direita e de esquerda? Na sua opinião, isso desfoca o verdadeiro papel da instituição? Sim. Nós temos que sempre preservar o quê? A OAB, uma entidade de classe, uma entidade que nós temos sim, nosso papel democrático, não temos que entrar em debates onde vem esquerda e direita. Até porque, dentro da minha própria chapa, né, os nossos componentes, eles são plúrios. Nós temos pessoas que pensam muito diferentes do que eu, Marina, penso. E isso é importante. É importante essa pluralidade de pessoas, de representatividade de todos os setores, onde tem advogados, que eles sejam representados, cada comarca, né, cada nicho da advocacia, para quê? Para que a gente possa trabalhar juntos na melhoria da advocacia, na defesa da advocacia, que esse é o papel institucional. Essas questões políticas, elas devem ser tratadas no âmbito político, não que a OAB não possa se manifestar, mas numa candidatura e no pleito que nós estamos, nós temos que pensar em mostrar o que nós pretendemos para a advocacia. E é por isso que, eu não sei se os senhores sabem, mas quando nós registramos a nossa chapa, fizemos o protocolo, né, registrando a nossa chapa, são 98 advogados. Nesse mesmo momento, nós também registramos o nosso plano de gestão, que é para 2025 e 2027, que esse é um compromisso, né, nosso com a advocacia, um compromisso meu, Marina, para com os meus colegas, para com a advocacia e o que nós queremos para o nosso futuro, né? Eu, como advogada militante e advogada que eu estou todos os dias nos balcões de fórum, em delegacias, em presídio, né, nas instituições onde todos os advogados militam, eu sei que é passar, né, demoras para receber muitas vezes honorários, demoras nos andamentos processuais, na resposta judiciária, não ser atendida. Então, o nosso plano ele visa exatamente a defesa dos nossos colegas, a defesa da advocacia. E esse é o meu papel como advogada e como uma pessoa que penso, né, em um dia comandar a nossa instituição. Doutora Marina, em primeiro lugar, parabéns ao seu maquiador, que ele cuidou muito bem da fotografia que é capa do seu programa de ação. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: por que no Brasil as mulheres ainda detêm tão poucos poderes? Só tivemos até hoje uma presidência da República que no final foi impeachmentada. Na governadoria dos estados, só 2 governadoras estão no mandato a despeito de 27 unidades. Na Câmara dos Deputados, menos de 20% são mulheres. Aí a minha pergunta objetiva: por que as mulheres, sendo a maioria
dos eleitores, 52% contra 48% dos homens. Por que as mulheres estão tão mal representadas, inclusive na OAB? Sim, de fato nós temos uma história, temos 92 anos de seccional. Nós somos a seccional mais antiga do nosso país. Aliás, doutora, coincidência ou não, hoje é um dia especial para a advocacia. Para a OAB, 134 anos, hoje, 18. É mesmo, né? Coincidência. Então, nós temos... 1930, logo depois da Revolução. Lá. Nós somos a seccional mais antiga do país, 92 anos nós temos. E a nossa seccional Acre. E, de fato, eu sou a primeira candidata a me candidatar. Então, sou sim. Primeira mulher. Primeira mulher. Com prévia previsão de vitória, né? Ainda diga isso. Sim, sim. Eu não estou torcendo pela sua candidatura aqui, não, que também não devo fazê-lo, mas a gente acha que aqui vai ser igual a candidatura de Lula contra Bolsonaro ou de Kamala Harris contra Trump lá nos Estados Unidos, porque precisou contar os votos para saber quem ganhou. Sim, de fato o nosso colégio eleitoral ele é muito pequeno, né? São 2.300 advogados, né? O nosso colégio eleitoral em todo o nosso estado. E como eu estava dizendo, de fato é muito difícil para as mulheres se candidatarem, né? Nós temos filhos, nós temos nossos escritórios que, como autônoma e dona de escritório, eu que tenho que gerenciar, eu que faço as audiências, eu que tenho que conversar com os clientes, tenho que despachar. Todo esse trabalho da advogada é feito por mim. E não é diferente para as minhas colegas. Você imagina quando eu não tenho que deixar o meu filho, com quem é que eu deixo? Eu tenho que carregar ele junto. E assim é a nossa vida de advogada. Muitas vezes fazer audiência, levar o menino para audiência, que atrapalha, mas é a maternidade, né? E uma mãe, ela não se furta em deixar seu filho com qualquer pessoa, não. Nós levamos juntos e temos que pensar, sim, nessas mulheres, incluir, né? Saber incluir também, né? Porque não é porque eu tenho um filho que eu vou ser excluída de um pleito eleitoral, não é porque eu sou mulher que eu não posso concorrer ao cargo de presidência da nossa instituição. Eu acho que nós temos que encarar esse desafio. E eu não sou nova na militância, eu tenho já uma década de serviço prestado à advocacia. Então, eu sei o que é passar por todo esse percurso, eu sei o que as minhas colegas também passam, eu sei dos assédios que nós sofremos, eu sei de tudo isso. Eu vou ceder a palavra imediatamente a você, mas eu vou aqui incluir uma das paixões das mulheres que a senhora não incluiu. O tempo que ela gasta assistindo as novelas na televisão. A doutora não era mais desse time, não. Eu acho que nós sequer temos muitas vezes o tempo para assistir. Eu não me recordo, quando foi que eu assisti uma novela aí, viu? Eu gosto de umas séries, eu gosto quando a gente tem um tempo para dar uma descansada. Enquanto isso, ela prefere perder o tempo lá, ou ganhar o tempo preparando um mandado de segurança. Na verdade, um a gente não perde tempo, né? Nós ocupamos o nosso tempo com todas as nossas atividades. Não estamos no escritório, não estamos na instituição, não estamos atendendo, muitas vezes nós estamos no nosso lar e também gerenciamos o nosso lar. Sim. E aí começam as parcerias, né? Eu acho que primeiro de tudo, para você se candidatar, você tem que começar em casa, né? Você tem que ter um parceiro que também entenda isso, entenda a sua ausência e os filhos também, porque nós vamos ficar ausentes sim. Jairo, faz a próxima pergunta. Vou deixar para fazer depois do intervalo, mas queria só fazer um comentário aqui, que não sei se vocês veem da mesma forma, mas a desenvoltura da nossa entrevistada, perfeitamente nós observamos aqui que não tem uma candidatura nem de esquerda nem de direita. Ela é muito técnica e está muito focada naquilo que pretende desenvolver para a OAB do Acre. Mas eu faço a pergunta na volta. Ela não é da esquerda nem da direita, ela é do direito. Eu sou do direito e eu sou isso mesmo, tá? Legal.
Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você, claro, está convidado a continuar conosco na capital e no interior. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, dia 18, dia em que a OAB comemora 134 anos, 92 anos de fundação, desde 1930, 18 de novembro de 1930, logo após a Revolução. Estamos aqui a conversar com a doutora Marina Belandi, candidata à presidência da OAB, Acre, defendendo a chapa 5. A eleição será no dia 22, na próxima sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Como sempre, o Daniel Cabral, nosso caricaturista, chargista, está aqui caprichando aí na caricatura da doutora Marina Belandi. Olha aí, está ficando elegante já, vai ficar mais ainda. A hoje, né? bem, isso. O Jairo, sem relevante. Jairo, sem prejuízo para a sua pergunta, rapidinho a doutora vai responder. Doutora, levando em conta que vocês representam a maioria também lá, né? As mulheres representam a maioria na OAB, e que a chapa está bem equilibrada, né? Equilíbrio de forças. Isso lhe dá uma esperança maior de vitória no dia 22? Sim, com certeza, né? Estou confiante na vitória. Hoje, a questão da paridade. A paridade também foi uma luta nossa, principalmente das mulheres. E em conjunto, logicamente, com os nossos colegas, que antes nós não tínhamos a obrigatoriedade de termos 50% de gênero nas chapas. E hoje é obrigatório, inclusive nos cargos diretivos, dentro das comissões. Isso são bandeiras que nós levantamos. E são bandeiras que nós conquistamos com muito orgulho e das quais eu fiz parte lá em 2012, 2013, que quando foi meu início de militância na nossa instituição. Legal. Eu não sou tão velho quanto a OAB, nem tenho os cabelos brancos aqui já do meu amigo Narciso e nem do Osmi, que eu estou aqui tentando substituir. Mas, doutora, eu sou de um tempo, acho que o Muniz também, em que as instituições e a OAB, elas se manifestavam publicamente diante de fatos, né, que vinham à tona. Eu vou usar aqui um comentário do Alfredo Scaff, que é advogado de São Paulo. Ele dizia que o papel da OAB, Narciso, é de advogado para advogado, mas que a instituição também ela cumpre um papel para a sociedade civil. E para a justiça, né? Exatamente. Para a democracia. Né? Como uma instituição referência, opinando, né? Dizendo, inclusive, o que está certo e o que está errado. Nesse contexto, doutora, a senhora concorda com a opinião do Alfredo Scaff de que a OAB no Brasil e no Acre não é diferente, ela precisa se reinventar? Eu não sei em que contexto, né? Nesse contexto de opinar, de estar mais presente. Nós temos esse papel, sim, nós temos esse papel e não podemos nos furtar. Esse é inclusive, de umas bandeiras que eu levanto em questões, principalmente em questão da defesa da advocacia, das nossas prerrogativas em si. Só para vocês terem uma ideia. Nossas prerrogativas, elas estão descritas, né, na lei, uma lei especial, e é muito custoso quando o advogado ele não tem as suas prerrogativas respeitadas. E isso foi ao longo de uma história, foram conquistas. E a partir do momento que nós não temos uma instituição que de fato faça essa defesa, que de fato erga essa bandeira, não tenha medo, não tenha receio, muitas vezes, de se indispor com qualquer autoridade que seja, isso enfraquece a advocacia. Assim como a sociedade, muitas vezes nós estamos falando sim pela sociedade, nós estamos falando pelos jurisdicionados, nós estamos falando pelos nossos clientes, estamos falando pela advocacia. Então, é importante sim nós termos à frente da presidência pessoas que não tenham medo de mostrar a cara. Inclusive de cuidar do próprio advogado, que é o papel da instituição. Sim, eu costumo dizer que o nosso primeiro papel é olhar para dentro de casa. Exato. Eu não posso cuidar do de fora se eu não estou cuidando dos meus. Já começa por aí. Eu só posso começar a olhar para fora quando os meus estiverem muito bem e obrigada. E é esse o meu papel e eu defendo muito bem isso.
né? Até porque eu vim de uma comissão de prerrogativas, então eu sei o que é passar por situações que muitos colegas nossos passaram, porque eu estive ao lado deles nesses momentos. Doutora Marina, vamos lá. Todo advogado é bacharel em direito, Sim. certo? Mas nem todo Bacharel em Direito é advogado. nem todo bacharel em direito é advogado. E graças a uma atitude que deveria ser generalizada entre todas as profissões, engenharia, economia, sociologia, etc. Desde 94 isso, né? 20 anos, né? Foi. Passou a Então, exigência, doutora, né? Na ordem. tanto Exame. que Já o tinha. bacharel em direito, para poder advogar, ele tem que prestar o exame à ordem dos soldados do Brasil. Isso. E para mim, oportuníssima, porque tem alguns elementos que dispõem de um diploma de bacharel, mas despreza a Constituição, as leis infraconstitucionais, não tem amor à profissão. No meu entender, esse tipo de profissional não podia existir, não somente na advocacia, em qualquer outra profissão. A senhora concorda com o exame da Ordem dos Advogados do Brasil? Sim, concordo. Inclusive, nós tivemos, né, no passado um exame que era feito de outra forma, e eu tenho um episódio, isso eu passei como estudante, né? Nós levantamos muito a bandeira quando o doutor Florindo foi candidato à presidência de ordem. Nós, alunos ainda, né, levantamos e vamos, temos que moralizar, temos que mudar, tá. Aí Florindo ganha a eleição, né? Primeira coisa, exame da ordem pela CESP. Só que um colega tinha feito um artigo. É porque a promessa de candidato difere muito das ações do eleito, né? Não. Aí um colega nosso de faculdade fez um artigo nessa época dizendo que era importante o exame de ordem e tal. Aí a primeira prova da CESP, ninguém passou. Aí eu falei, tá vendo? Agora nós não podemos nem reclamar, porque nós elegemos, defendemos o varão e agora não ter que estudar e passar nesse exame calados. Mas passamos, estamos aqui, somos ótimos advogados, esses meus colegas e tudo de turma. Eu sou da primeira turma da Uninorte aqui do nosso estado, que eu me orgulho muito, e temos grandes advogados. Isso. Doutora, a sua proposta ela se divide em 5 pilares, né? Isso. Talvez seja uma coincidência ou não, né? O número 5 aí, né? Acho que não é, não. Foi a propósito, né? Faz parte do marketing. Fale um pouco, mas mesmo que de forma resumida do pilar número 1. O pilar número 1 é o que abrange, né, toda a advocacia, que é exatamente essa primeira questão que eu coloquei, que é propriamente a valorização, a defesa da advocacia. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu estava reunida com alguns advogados da área trabalhista e da área previdenciarista do nosso estado. E nós conversávamos sobre o nosso juizado federal, que é onde correm todas as nossas ações de previdenciárias. Nós temos ali uma média de 35 mil processos, 2 juízes e 8 servidores. Então, nós sabemos que toda essa demanda que corre lá são demandas urgentes. Nós estamos falando de pessoas que precisam de aposentadoria, nós estamos falando de auxílio-doença, Então, são todas essas demandas mais sociais que nós temos para atender o jurisdicionado. Então, você imagina o quanto que não demora esses processamentos, esses processos, né, para uma pessoa receber, muitas vezes, é o alimento dela, né, aquele salário ali que é o alimento dela e da família dela, é a sobrevivência. Nós estamos tratando de pessoas hipossuficientes. Então, você imagina que se a instituição não começar também a questionar essa morosidade, levantar uma bandeira que nós precisamos de uma outra vara, de uma outra unidade para atender também essas demandas, nós começamos a ter, se nós não tivermos essa visão,
Daqui a um tempo, meus colegas estão demorando 2 anos, muitas vezes, para ter uma sentença. É muito tempo. E engraçado que outra colega foi num congresso no Paraná, aí os advogados lá estavam reclamando porque está demorando 45 dias para a sentença lá. Aí ele perguntou, será que eu conto como é que é a minha realidade? Você não vai acreditar. É, isso. Então, assim, para você ver que se é possível no Paraná, é possível aqui no Acre. Então, assim, temos que também olhar, né, e quando você fala em defesa, na advocacia, isso. Uma outra coisa que me chamou... Doutora, rapidinho, para não perder o embalo aqui. Isso demanda mais promotores, mais juízes? Mais servidores? No caso, sim. Ou não? No caso, sim. No caso, vai demandar, sim, porque seria criar uma outra unidade ou até mesmo uma unidade que já existe ser transformada, né, em um novo juizado para atender essa demanda. Então, assim, demanda, sim, recursos, o tribunal vai ter que olhar diferente. Teremos que ter, logicamente, Isso. mais juízes, mais servidores para atender. Mas acho que é possível, através de diálogo, através de buscar soluções juntos. É possível fazer. Doutora Marina, vamos lá. Eu gostaria de saber se a senhora concorda com a seguinte frase. Nada na vida é absoluto, a não ser o absoluto direito de que tudo é relativo. Entendeu a frase, né? A partir desse princípio, que para mim é um princípio até contido na Carta dos Direitos Humanos da ONU, nós vamos encontrar os direitos humanos como um direito, geralmente tido como um direito absoluto. E quando é que esse direito cessa excepcionalmente? Nossa, aí foi... aí foi Profundo. Foi longe. Foi longe, né, o pensamento. Não, mas a senhora... É por isso que eu quero saber o que é que sai da sua cabecinha. Eu nem estava pensando em questões né, propriamente assim. Mas nós temos que levantar essa bandeira dos direitos humanos e muitas vezes o que nós temos na sociedade são pensamentos distorcidos, né? E nós sabemos que temos que ter, né, e a nossa instituição ela levanta muito essa questão dos direitos humanos, do direito da pessoa hipossuficiente, e temos que pensar nisso. Acho que questões de exceções, elas devem ser tratadas, mas nós devemos ter essa cautela em tratá-las. Entendi a sua resposta. O direito também humano deve ser relativizado, ainda que excepcionalmente, não é isso? Doutor, está filosofando muito hoje, não está, Jair? Ele está inspirado, né? Se o Jair não se meter a perguntar, eu não ocupo o lugar dele. Não, pegando esse gancho aí da defesa de direitos, doutora, vamos falar dos direitos das mulheres, né? Nós estamos num estado que sofre com esse ranking de feminicídio, né? Eu estou vendo aqui que a senhora participou, foi membro da comissão da UAB Mulheres, não é isso? Da Associação das Mulheres Carreiras Jurídicas. Como é que a senhora vê esse dado que mancha um pouco a história do Acre, né? E essa luta em defesa da mulher? Esse dado do feminicídio no nosso estado é uma preocupação de nós mulheres e de todas eu participo de 2 associações de mulheres e é um dado que muito nos preocupa, né? Nós temos uma lei muito boa, né, que é a Maria da Penha, nós temos a questão, outras leis, né, estaduais que atendem, né, as mulheres que sofrem violência doméstica. Nós temos programas no Acre que é referência nacional, como o Botão da Vida. Botão né? da Vida, e esse foi um projeto, inclusive, que ele nasceu dentro da nossa instituição, lógico, tiveram muitas outras instituições que também trabalharam e aprimoraram isso, né? E é um ranking muito ruim para no nosso estado.
Nós vemos todos os dias e são mortes horríveis, né? São na frente dos filhos, que aí nós trazemos também aqueles traumas para as nossas crianças, para essas crianças que ficaram órfãos, e elas acabam ficando órfãos 2 vezes, né? Primeiro, perdem a mãe, o pai certamente vai ser preso, vai ficar muito tempo pelo grau, né? Vai ficar muito tempo preso. E quem estão criando essas crianças, né? Qual é a assistência também que é dada a essas crianças? E, de fato, vocês podem observar que as mortes dessas mulheres são horríveis, né? São muitas facadas, degoladas, são queimadas, e por N situações, né? Muitas vezes por não aceitar o fim do relacionamento, por não aceitar o término, né? Que A maioria das vezes é isso, né? se já chegou a esse limite é porque muitas vezes ela já vinha há muito tempo apanhando, sofrendo violências de toda a natureza, né? E os filhos também. Não pense que as crianças estão de fora, porque eles sofrem sim. Muitos, depois que ficam adultos, é que encorajam a mãe a dizer: mãe, chega, não tem mais condições de conviver com o nosso pai, com o próprio pai. Isso é uma realidade que a gente vive todos os dias. E eu, como advogada, nós também temos clientes dessa forma. Mas é algo que nós temos que pensar e cobrar das nossas autoridades que sejam feitos trabalhos eficientes. Muito bem. E assim, nós vamos ao intervalo, o senhor faz na volta, tá bom? A gente encerra este segundo bloco, vai para o intervalo comercial e volta na sequência com a terceira e última parte do programa de hoje, recebendo a doutora Marina Belandi, candidata à presidência da OAB Acre. Fique com a gente. Voltamos com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, 18 de novembro de 2024, recebendo a doutora Marina Belandi, candidata à presidência da OAB Acre. Doutor Narciso Mendes, pode fazer a pergunta. Eu ia fazendo uma intervenção. Era? Doutora Marina Belami, de onde vem esse Belami? O Belandi, a origem dele é italiano, da família do meu avô materno. Bom, mas vamos à pergunta. Doutora, a senhora é presidente da OAB Acre. Ante a um conflito social de natureza pessoal coletiva, a senhora espera ser chamada para intervir neste conflito ou tomará iniciativa dele participar? Eu acho que nós temos que ser mais ativos, né? Ótimo. Ativos. Em qualquer circunstância, a OAB não precisa ser convidada, né? Se ela não for convidada, ela tem que se fazer convidada. Ela tem que ir. Principalmente quando, por exemplo, nós tivemos um conflito muito grande, não me recordo se foi esse ano ou ano passado, de terras. Foi chocante, né, as imagens que nós vimos. Então, acho que ali a OAB tem que estar presente, né, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, Assistência Social, para que esse conflito seja menos agressivo àquelas pessoas que estavam ali. Carioca. Doutora, uma vez eleita, né, presidente da OAB Acre, as portas das instituições, elas vão estar abertas? Como é que a senhora pretende estabelecer esse diálogo com o advogado e, estou vendo aqui no seu plano de ação também, o diálogo com as instituições? Sim, isso é necessário, né? Esse diálogo que nós temos que ter com as demais instituições, ele é necessário diariamente, né? Nós temos na nossa instituição uma figura do corregedor, por exemplo, né? Que é o diretor adjunto, ele faz parte da diretoria. E esse diretor, ele faz muito essa interlocução, não que a presidência não faça, mas ele faz muito entre as corregedorias. Isso é algo importante, essa conversa, né, para que justamente prevenir conflitos, arrumar soluções e que a gente tenha uma solução viável para a advocacia também. Então,
Vou emendar aqui uma pergunta, Narciso, né? Faça. Atualizando também o nosso debate, como é que a senhora vê essa questão da inteligência artificial hoje na advocacia? Ela é algo que vem para somar com a advocacia. Nós não podemos esquecer que a inteligência está aqui e nós vamos ter que saber utilizá-la também para melhorar os nossos serviços. Ela já é utilizada. Nós temos visto muitos tribunais usando, a própria advocacia está se utilizando também, e isso é uma ferramenta maravilhosa para a advocacia. Mas temos que o quê? Observar qual é o melhor sistema e disponibilizar. Uma das nossas propostas também é disponibilizar esse sistema para a advocacia se aprimorar. Doutor Narciso. Rapaz, essa doutora sabe demais, hein? E é clara e objetiva. Mas vou fazer uma perguntazinha aqui para ela. China, Estados Unidos e todos os países da Europa juntos somam 1.100 universidades, escola de direito. O nosso país sozinho consta com 1.240 escolas de direito. Isto não significa formar muitos bacharéis e poucos advogados? Sim, por ano, eu não sei quanto, que nós temos 3, 4, acho que são 4 faculdades aqui, né? Sai muito mais bacharel. E o que vai fazer o exame de ordem é uma das questões para quem quer advogar, né? Você sai da faculdade bacharel em direito, né? Você não é advogado, que muitas vezes o pessoal terminou a faculdade, é advogado? Não é advogado. Já passa a chamar até de doutor, né? Isso. Ali ele pode, né, o bacharel em direito pode ir para as outras áreas de atuação. E o exame de ordem é a entrada para a advocacia, nos quadros para registrar, para fazer o registro na advocacia. E aí cabe à OAB um papel tão importante, que é o quê? Esse recebimento desses novos colegas na advocacia, que nós chamamos de advocacia iniciante, que é o jovem advogado na profissão, que são os 5 primeiros anos, e nós temos um plano, né, para receber esses novos advogados, que são o quê? Desde cursos voltados para o início de carreira, ensinar o que ser advogado. A faculdade não ensina você a ser advogado. O que ensina é o nosso dia a dia. Então, nós temos que o quê? Facilitar o dia a dia da advocacia iniciante, porque não é fácil você permanecer na advocacia, viver na advocacia. É tanto assim, doutora, que eu tenho 50 anos de formado em engenharia civil. Mas naquele tempo já existia lá no Nordeste, o mais famoso dos advogados chamava-se Quintino Cunha, que nunca tinha frequentado uma escola de direito, né? Eu esqueci de falar na abertura, até para não me alongar muito, mas a doutora atua mais na área penal, no direito penal, no direito da família e também no direito bancário, né, doutora? E tem como vice o doutor Adriano Iorkovic. Isso. O que ele pode acrescentar à sua luta? Adriano, ele é advogado, advoga na área tributarista, é tributário, é professor, né, formou muitos de nós advogados, foi coordenador de faculdade. Eu acho que ele vem, não só ele, como nós temos outros colegas também que são advogados e professores, né? Nós temos a doutora Maísa, que é nossa conselheira federal, que é professora também, tem 15 anos de advocacia. Adriano também tem 13 anos que ele mora no nosso estado, né, e é professor. Foi convidado, né, pelo reitor acadêmico para vir para o Acre, e aqui se realizou como professor e advogado. Como temos o professor Marcos Paulo também. Então, assim, e é por isso que nós temos tanto essa questão de entender que a advocacia
ela precisa de pessoas que pensem, né, como professores, como mestres, como pessoas que estão guiando esses advogados que estão no mercado. Por isso que quando eu falo da advocacia iniciante, nós temos que tratar como um público que nós temos que ensinar esse caminhar e abrir essas portas, para que seja menos, como que eu vou dizer, quando foi na minha época, né? Porque na minha época foi um divisor. Né? Nós estávamos passando da era do Dr. Aderbal para a era Florindo. Então, assim, a gente passou por todas essas fases. Então, hoje nós estamos passando uma nova fase. E essa nova fase, certamente, a advocacia será comigo em defesa dos senhores. A senhora condenou o que a senhora chamou de ataque misógino, né, contra uma advogada feita por apoiadores do seu adversário. Como é que a senhora vê hoje esse debate com relação às redes sociais, o papel das redes sociais e a influência, né, das redes sociais em eleições? As redes sociais eu acho que é muito bom, desde que você utilize ela com responsabilidade, né? Infelizmente, o meu adversário tem, a cada dia que se passa, desde que eu iniciei a campanha, desde quando eu registrei a minha chapa, a me atacar através das pessoas, né? E eu sempre digo para ele que a candidata sou eu, Marina, então ele ataque a mim, ataque a minha pessoa, diga o que eu tenho e o que eu não tenho feito pela advocacia, né? Fale do meu plano, diga o que eu estou errando no meu plano, e não as pessoas que me cercam, né? A advogada, ela não é nem componente da minha chapa. Infelizmente, foi algo particular da vida privada dela, que não tem nada a ver com campanha, não é pauta para a advocacia, não é plano para a advocacia, então, assim, sequer deveria estar. E uma outra coisa que chamou muita atenção esse episódio da colega, e de fato é algo muito machista, porque expõe uma colega advogada, expõe ela como mulher, sim, expõe ela como advogada, porque como que ela vai atender os clientes dela depois de se propagar em toda a imprensa o que foi feito contra ela, né? E o que é mais preocupante, né, é que vem, né, de um adversário e de pessoas que compõem a chapa. Nós sabemos que isso veio de lá. E uma coisa que chama atenção também, que os senhores não sabem, mas nesse mesmo card, né, esse jornalzinho que circulou, ele também menciona uma questão que é muito preocupante com a advocacia. Ele expõe um colega, aliás, 2 colegas, que tiveram uma busca e apreensão no seu escritório, no exercício da sua profissão como advogados, que foram expostos nessa atual gestão, que também não atuou em prol desses mesmos colegas, tá? E o que? Expõe novamente algo que é muito custoso para nós advogados, no exercício da sua profissão, terem os seus escritórios e suas casas violadas, e depois se provar na justiça que eles não têm nada a ver com o que foi vinculado. E isso é muito preocupante, como numa campanha, ao invés de eu estar mostrando as minhas propostas, trazendo para a advocacia o que eu pretendo com a advocacia, eu exponho novamente colegas que foram violados nas suas prerrogativas, na atuação da advocacia. Isso é muito custoso, né? Simplesmente porque o colega é meu apoiador ou é meu amigo, como é o meu colega Levi, que além de colega na advocacia, somos amigos, né? Isso não é demérito para mim, e isso é muito custoso, porque pegam pessoas, né, do meu convívio, advogados que me apoiam, para expor esse tipo de matéria que não nos agrada, e não agrada a advocacia também não. Então, meu adversário ele tem se pautado muitas vezes a me atingir através dessas pessoas, mas ele não consegue, porque eu continuo fazendo a minha campanha, continuo pautando o que eu acho que é importante para a advocacia, e assim será até o dia 22 de novembro. Ok. Estamos chegando ao final do programa. Jário Carioca, por gentileza, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigado aí pela participação. Você engrandeceu também o programa. Suas considerações finais. Eu quero mandar um abraço para o Luan César. O Luan
antes do programa, ele disse, olha, pega devagar aí com a nossa candidata. É amiga, jornalista também. E queria só quebrar um pouco aqui, fazendo a última pergunta, e ela vai responder rapidamente. Até para a gente conhecer melhor, quem é a Marina Belandi fora da advocacia? É mãe? Sou mãe. Fala um pouco da senhora aí. Eu tenho, Bem rápido, né? tenho 42 anos, sou casada, sou mãe. Fora da advocacia, eu sou essa mesma pessoa. Não tem como tirar a Marina, pessoa... Separar uma da outra. O CPF é o mesmo. O CPF é o mesmo. Então, Legal. eu vivo e respiro a advocacia, tá? E sempre foi assim. Ontem mesmo um colega falou, comentando alguma coisa, aí o meu esposo estava até do meu lado. Aí eu comentei, quantas vezes eu fui à delegacia 8 horas da noite dele. 8 horas? Quantas vezes você levantou 2 horas da manhã, 3 horas da manhã? Aí eu falei, tá bom, tá certo. Magunis, queria só agradecer mais uma vez a direção pelo convite. A difícil missão de substituir o Osmir Lima. Mandar um abraço para o Osmir, que vai estar assistindo, né, o programa. Agradecer o Narciso, né, e a gente faz uma parceria boa aqui, né? Já está convidado de novo a substituir o Osmir. Doutor Narciso, suas considerações finais. Obrigado pela simpatia e pela empatia que a senhora pode ter provocado aos seus potenciais eleitores. Mas, doutor, eu vou fazer uma pergunta uma casquinha de banana, que a senhora não ia sair daqui sem pisar numa casca de banana. O penúltimo presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, era acusado de ser petista. O atual presidente Beto Simonetti é acusado de ser bolsonarista. Neste particular, eu reprovo os dois. Mas a presidente ou presidente da OAB nos estados procura paquerar com os governadores. E o presidente da OAB nacional costuma paquerar com o presidente da República. A senhora vai ser paqueradora dos nossos governadores e dos nossos prefeitos? Não, eu acho que esse daí nós temos que... A OAB, né, independente, né, nós temos nossa independência. Eu acho que eu não usaria esse termo, mas nós temos que, quando tiver a necessidade de cobrar, seja do executivo, legislativo e do poder judiciário, nós temos que cobrar. A senhora podia ter dito, não vou paquerar. Bom, seria mais simples, né? Porque eu não usaria esses termos, né, de paquerar. E quantas vezes nós trabalhamos em conjunto com instituições como o Ministério Público, como uma prefeitura que seja, com o próprio governo do Estado, através de uma secretaria, com o judiciário. A OAB, ela tem parceria com essas instituições. Então, nós não podemos achar que você nunca vai sentar e dialogar, né? Um dos nossos pilares é essa interlocução entre as instituições, né? Eu acho que nem tão lá... E em caso necessário até divergir? Sim, eu já divergi muitas vezes e não tenho problema de divergir, e não me furto em divergir quando entendermos que nessa divergência está a instituição OAB em defesa da democracia, em defesa da advocacia, e iremos ficar com os nossos. Não há problema nenhum. Doutora Marina, foi um prazer recebê-la aqui. Parabéns pelo trabalho realizado, pela coragem também, pela audácia agora de disputar a OAB. Boa sorte à senhora. Antes das suas considerações finais, leve consigo então aqui essa homenagem, essa singela homenagem, lembrança do programa na haste do Daniel Cabral, ok? Obrigada. Valeu, Daniel. Daniel Cabral AC lá no Instagram. Obrigada, viu? Gostou, doutora? Adorei. Essa vai ficar lá no escritório, né? Sim. Colocar Legal. no escritório. Muito bem. A senhora engrandeceu também o programa, enalteceu e certamente aumentou a audiência. Suas considerações finais, por gentileza.
Agradeço aos senhores, né, por me receberem, por oportunizarem esse diálogo. E eu direciono agora as minhas palavras à advocacia, né? Senhoras e senhores advogados, dia 22 de novembro nós temos uma missão, né? Uma missão que é escolher os próximos dirigentes de ordem. E vocês têm certeza que a Marina tem um compromisso com a advocacia, né? OAB em defesa da advocacia. Não é à toa que o nome da nossa chapa é essa, embora se chame chapa sim, mas por quê? Porque sim, eu sempre pensei, e quem conhece um pouco da minha história e quem não conhecer pode ter a oportunidade de conversar comigo, de estar comigo para que me conheça um pouco mais, conheça o nosso trabalho, o que eu já fiz pela advocacia e o que eu quero ainda apresentar para a advocacia, que são hoje eu como presidente, né? Antes eu fui vice, fui coordenadora, fui membro de comissões, mas eu tenho certeza que como presidente, como estar à frente da instituição, representarei muito bem a nossa classe e tenho certeza do compromisso que eu tenho com cada um de vocês. Portanto, no dia 22 de novembro, vocês votem na chapa sim. Obrigada e mais uma vez agradeço os senhores pelo convite e foi uma satisfação estar aqui com vocês. Boa sorte, doutora. Obrigada. Boa noite. E a você que esteve conosco em mais uma edição do Tribuna Livre, os nossos sinceros agradecimentos pela audiência, pela preferência, tanto você da capital quanto do interior. Então, estamos em contagem regressiva. Daqui a 4 dias, então, acontece a eleição na OAB. Dia 22, das 8 da manhã às 5 da tarde. E aqui na capital, votação eletrônica. Não é isso, doutor? Isso. Muito obrigado a todos pela audiência, boa noite e que Deus nos conceda uma semana de paz. Valeu.